O voluntariado é uma expressão de amor ao próximo. E a maior recompensa é saber que se faz a diferença. Augusto Cury. Seja muito bem-vindo ao Quem Pode Inspira, o podcast oficial da JCI Xanxerê. Aqui falamos sobre liderança, desenvolvimento, propósito, impacto e tudo aquilo que inspira transformações reais na comunidade, na carreira e na vida. Hoje o papo é entre amigos, entre pessoas que caminham juntas há anos, nos projetos, nas decisões difíceis, nos sonhos impossíveis ou não, na fé e nos impactos que transformam realidades. Vamos falar de voluntariado, de liderança, de fé, de família, de escolhas, de propósito e também sobre partes difíceis. Afinal, liderar também é abrir mão, é lidar com expectativas e seguir mesmo quando ninguém vê. E quem tá aqui com a gente são duas mulheres especiais, né, Wilson? Incríveis, Com certeza. que a gente admira muito. Já vamos quebrar o gelo contando isso para vocês. E também que nos desafiam com um brilho no olho, mostrando tudo que vocês têm de importante. Dona Tânia Mara Baldicir, engenheira civil com pós-graduação em estruturas, atua desde 2019 na Associação dos Municípios do Alto Irani, a AMAI. Já foi professora, né, olha só, no IFPR. Hoje é inspetora regional do CREA Santa Catarina. Participa de associações, dentre elas dentro da engenharia também, né, Tânia? E, obviamente, na comunidade. Na JCI, trilhou uma jornada intensa, entrou em 2021 como aspirante. Hoje é presidente local, então em 2025, da JCI Xanxerê. Já passou por outras diversas funções na liderança, coordenando projetos. Mestre de cerimônias, inclusive em alguns eventos que a gente vai falar depois, junto comigo, tive essa honra. Também já foi vice-presidente local, participou de formações nacionais, como a Academia Nacional de Liderança, venceu o concurso de oratória e esteve presente em grandes eventos, sejam regionais, nacionais, por todo o Brasil. Nossa querida amiga, minha irmã de coração, Fernanda Toffolo, advogada e mestre em Direito, sócia do escritório Toffolo e Girardini. Fernanda faz parte da JCI Xanxerê desde 2018. Já liderou e coordenou diversos projetos. Passou pela vice-presidência local, presidiu a JCI Xanxerê no ano emblemático do seu cinquentenário. Que desafio, hein? Foi vice-presidente nacional da JCI Brasil em 2024 e atualmente está no cargo de vice-presidente executiva da JCI Brasil, representando a força e a visão da liderança feminina. Além disso, ela passou por diversas organizações da nossa cidade, da nossa região, Pastoral do Menor, Pastoral da Juventude, Ministra da Eucaristia, Associação Gambaré, Associação dos Haitianos e tantas outras que ela vai contextualizar depois também. É isso aí. E, para completar essa equipe, o Wilson, que também, né, já foi presidente local, hoje nosso diretor nacional do Oratório nas Escolas 2025. Uma honra estar dividindo esse episódio com vocês. E este que vos fala, Juan Felipini Fernandes, também atuando como secretário nesse ano. Então, vamos estar abrindo um pouco esse diálogo hoje com vocês e, de fato, a gente está muito feliz. E futuro presidente do JCI Opa, Xanxerê bora, também, né? bora, Tá bora. no caminho. É isso A aí. gente tem muita alegria de ter vocês aqui hoje. Espero que a gente deixe o coração aquecido das pessoas que vão assistir. E tenho certeza que a gente vai fazer isso. Vamos começar já um negócio difícil, né? Eu sei que essas mulheres são... Bora. Bah! Vamos lá? Toda história tem um começo, mas algumas histórias começam muito antes da gente se dar conta. Às vezes, é um avô que ajudava no bairro, uma mãe que sempre acolhia quem precisava, uma catequese que ensinava a servir, ou uma visita a um lar de idosos que mexeu com o coração. Hoje queremos voltar no tempo, puxar da memória aquele instante em que o coração bateu diferente. E a gente pensou, talvez eu possa ajudar. Talvez eu deva fazer algo. E aí a gente começa com uma pergunta muito interessante para as nossas convidadas. Como que vocês foram apresentadas ao voluntariado? Fé, família, amigos.
Sei que a Tânia tem na família, né, o pai e a mãe como duas pessoas que te inspiram muito. Quer começar contando um pouco disso para nós? Claro, posso começar sim. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como convidada e como host, são pessoas muito especiais para mim também. E sim, as minhas inspirações são os meus pais, lá na linha São Miguel, interior de Coronel Martins, sempre ajudando na comunidade, na igreja. O voluntariado acontecia desta forma e foi a forma com que me inspirou a ajudar outras pessoas. Então, sim, os meus pais são as minhas inspirações e as primeiras pessoas que criaram oportunidades para mim. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite muito especial estar aqui com vocês e dividir também essa mesa, esse podcast com quem eu admiro e gosto muito e tenho um afeto muito grande também. A minha história com voluntariado também começa com a inspiração dos meus pais, né? Mas um pouco mais institucional. Além desse voluntariado de ajudar os amigos, as pessoas próximas, também eles participavam de diversas organizações e instituições. E um dia uma catequista me disse assim, né, Fer, se algo te incomoda no mundo, a gente precisa agir, você precisa agir. Então, se tu tá vendo alguma coisa que não tá certa, você precisa ir lá e fazer a diferença. Então, percebendo sempre o que os meus pais fizeram e toda a nossa trajetória, os tios, as tias, a família, as pessoas mais próximas que nunca se economizaram para isso, e com essa provocação de o que é que está no mundo errado, né? O que é que está acontecendo aí na sociedade que não está certo e que eu preciso de fato fazer a diferença. Então, eu comecei no voluntariado, entendendo que primeiro nas primeiras ações, nas coisas mais simples, e depois de formas mais institucionais, né? Nas coordenações, diretorias, para poder ir, de fato, auxiliando nessas entidades nos mais diversos âmbitos e espaços, né? Perfeito. A gente percebe que a gente já inicia essa discussão da ideia do voluntário entendendo que ela é uma sementinha que foi plantada, né? E tu falou uma palavra que a gente pode abrir o primeiro bloco com ela, que é a parte humana das coisas. O voluntariado não é só nós, relacionamento homem-mulher, homem-homem, comunidades em si, mas a gente tem animais que estão envolvidos, comunidades ribeirinhas, isoladas, casos específicos, problemas específicos, situações específicas. E aí, vocês acham que isso tudo é um quesito, assim, de olhar com os olhos dos outros a situação, ou ela inicia com a nossa vontade? Tem uma separação? Não tem? O que vocês entendem, assim, como essa parte humana do negócio? Entendo que a gente pode ser voluntário de diversos lugares e em diversas posturas. Tá. E o mais importante do voluntariado é a gente fazer porque o outro precisa e não porque a gente acha que o outro precisa. Então, para mim, é um lugar de fala importante, é um lugar de estar importante, que é não ser superior, mas sempre que for ajudar alguém, se colocar na mesma postura de troca com as pessoas. De que nesse momento nós estamos trocando e eu posso estar ajudando, mas a gente nunca sabe quando isso vai se inverter, né? E, acima de tudo, entender se aquela é uma necessidade dela mesmo, né? Tem uma história que eu gosto muito, que é de um menino que a família recebia muitas doações, né? E aí, um dia ele nos disse, né? A gente recebe muita doação de alimento e nós tínhamos feito campanhas para ele também, né? Para a família. Ele disse, só que ninguém veio aqui em casa perguntar o que a gente precisa. E a gente tá sem gás para cozinhar já faz quase um mês. Então, toda essa alimentação que a gente tá ganhando e tal, ainda não deu pra gente cozinhar. Porque o que falta é o gás, né? Então, eu penso que no voluntariado a gente aprende não só sobre voluntariado, a gente aprende sobre a vida, sobre a construção, sobre a formação da personalidade, das nossas opiniões, sobre olhar com o olhar do outro. E aquele dia eu aprendi na prática, né? O que é fazer voluntariado a partir do que o outro precisa. E aí a gente tem que se colocar nesse lugar, né? O que é que de verdade a pessoa precisa, o grupo precisa, ou o que eu tô achando que eles estão precisando. E aí vem do lugar muito de ego do voluntariado.
Então, às vezes se faz doações de alimento, mas não é aquilo a principal precisa. necessidade. E às vezes é um auxílio, às vezes é uma informação, uma orientação. Então, e às vezes vai ser o alimento mesmo. Então, acho que a primeira coisa é essa sensibilidade e humildade de entender o que o outro está precisando para a gente poder entregar de fato aquilo que é necessário. Basicamente nasce com uma conversa, né? Entender se, opa, vocês precisam do arroz ou vocês têm as condições para fazer esse alimento no gás, né? Como tu comenta. E aí, Tânia? Faz sentido para ti também dessa forma? Com certeza, assim como você trouxe, eu vejo que o voluntariado é isso, é você encontrar a causa que você quer ajudar, seja humana, seja animal, encontre a sua causa e a partir disso entenda a necessidade. Na JCI nós trabalhamos muito isso quando vamos criar um projeto, né? Então, vejo que é isso, a partir do momento que você está doando o seu tempo, entenda qual é a causa, entenda a necessidade. Perfeito. E esse marco de ação, que é um instrumento, eu entendo, ele vale Boa. para... Vamos explicar para a galera que Isso, está assistindo perfeito. sobre o marco da ação. Ele vale para a JCI, vale de uma forma geral para toda a sociedade, né? Que é primeiro entender a demanda. E aí primeiro eu faço essa pesquisa de campo, essa verificação, que não precisa ser nada tão burocrático, mas eu converso, eu entendo, eu avalio a situação, eu troco uma ideia com a pessoa para ver se é isso mesmo. Depois a gente vai planejar essa ação, vai fazer essa ação e vai validar se isso funcionou ou não, se isso resolveu o problema da comunidade ou não. Então, a gente tem essa ferramenta para poder fazer com que todo o nosso trabalho, seja um projeto, uma ação de voluntariado ou de até outras coisas, para que ela possa ter, de fato, sentido na comunidade, né? Então, na JCI, nós falamos muito de criar mudanças positivas. Essa é a grande missão da entidade. Então, como é que a gente vai criar essas mudanças positivas, né? É sabendo se, de fato, é isso que a comunidade precisa e validando com ela. E essa ação que a gente fez aqui, ela foi útil, ela foi válida, ela entregou aquilo que a gente, né, solucionou algum Fez problema. sentido para Fez quem sentido precisava ou não, né? Então, Legal. que a gente possa, de fato, usar essa ferramenta, não só na JCI, né, mas na vida de um modo geral, em outras áreas, em outras comunidades e entidades também, né, para que possa nos auxiliar nesse trabalho. Legal. Além, né, desse exemplo que a Fernanda já trouxe do gás, né, de olhar, buscar a necessidade do outro, ao longo desses anos de voluntariado de vocês em diversos ambientes, teve algum momento assim que marcou vocês? Uma frase de uma pessoa, um gesto, um olhar, alguma ação simples assim que vai ficar na memória para sempre que vocês podem compartilhar conosco? E aí? Eu penso em vários, né? Mas pontuando aqui, eu vejo que os projetos da JCI, que hoje são os que eu vivo mais, esse voluntariado, são os que trazem esses insights. E ano passado, em um mesmo dia, teve 2 momentos que me marcaram. Eu era madrinha do Oratória nas Escolas, né? O nosso projeto. E no dia da semifinal da escola, uma menina me disse assim, depois eu quero falar com você. E no final, ela só queria falar. Ela só queria ser ouvida. Então, isso me marcou muito, que o Oratória nas Escolas, além da gente levar a importância da comunicação e dicas de oratória, faz com que esses jovens que participem, eles também se sintam seguros conosco. Então, ela só gostaria de ser ouvida. E no mesmo dia à tarde, nós executamos a ação Novos Horizontes com os alunos do CREAS e a dinâmica foi sobre comunicação e oratória também, aconteceu lá na nossa sede, e nós pedimos se eles já haviam estado em uma tribuna, e eles disseram que não. E nós criamos essa oportunidade de eles estarem em uma tribuna e ter essa noção do que é ser visto. Então, esse dia foi muito marcante para mim em 2 projetos diferentes, onde deu para ver o brilho no olho desses jovens, né? Uma que gostaria de ser ouvida e o outro que gostaria de ser visto. Então, dentre as várias histórias, eu vejo que essas são as que hoje posso pontuar que mais marcaram. Uma coisa talvez tão simples, mas com tanto poder, só escutar uma pessoa. E a gente percebe que nasce muita coisa com a conversa. Pra ti também foi sempre assim?
Então, acho que durante essa trajetória, várias coisas marcam a gente. E cada ação, projeto, lugar que a gente vai fazer voluntariado, nos traz algo, né? Então, tem uma história que eu gosto muito, né? Foi uma das primeiras experiências com voluntariado, foram as missões de férias. E aí era numa comunidade lá do interior do Ipumirim. E uma senhorinha me disse assim, olha só, eu me sinto muito sozinha há muitos anos. E eu gostaria de fazer um pedido, né? Se vocês pudessem, alguém dormir comigo uma noite, para eu preparar uma janta ou café, para eu ter alguém em casa, para eu ter companhia. Então, faz muitos anos que eu sou sozinha e eu não tenho companhia. E aí, eu e uma outra colega que estava fazendo a missão, nós dormimos na casa da senhora e ela estava realizada, assim. Então, a gente vê que tanta diferença ali foi só a presença, né? Mas uma presença que naquele tempo a gente fazia também sem celular, de estar ali, de De estar verdade. entregue e aberto à troca, à conversa, né, com a pessoa. E acho que outra experiência mais recente, né, com oratória nas escolas também, um dos meninos que a gente encontrou numa escola era muito tímido, mas participou do processo, ajudou, fez toda a capacitação, oratória, foi falar na tribuna. Esse menino é lá da minha comunidade, lá do bairro Colato, né? E aí, algum tempo depois, eu encontrei ele e ele disse: Ah, você disse lá na minha escola que eu merecia ser ouvido. Então agora eu comecei a falar mais. Eu falo mais lá em casa, eu falo na comunidade, eu vim aqui ler, e agora eu tô falando, porque eu acho que eu posso falar. Então ele queria, né? Ele se sentiu seguro de ser ouvido, assim, na forma dele ser, dele viver, Talvez né? será que ele encontrou em ti alguém que ele se sentiu confortável para falar aquilo que ele queria, mesmo formato do que a Tânia comentou. Será que esse encontro, a gente vai falar disso agora nesse próximo bloco, né? Mas assim, esse encontro, ele existe pelas sementes que vocês plantam também? Ou que foi plantado da família, de todas essas vivências? Ou é algo que vai acontecendo natural depois que a gente tá nesse ambiente de voluntariado? Tem uma distinção disso? Não, Se separa? não Não sei se se separa, acho, né? separa, mas eu vejo que é muito a diferença de você fazer um voluntário por uma causa e por pessoas, estar com pessoas. A história da Fernanda, a senhora só queria uma companhia. E que massa, ela pôde estar presente, né? E realizar algo tão simples, mas com tanto significado. Então, às vezes, eu vejo que depende do viés que você está inserido, né? Se é uma campanha para arrecadar alimentos, é uma causa, mas é algo para uma pessoa, é uma companhia, ou ser ouvido de alguém, né? Vejo que Perfeito. são vários sentimentos. Isso, e conforme o nosso perfil, a gente também pode entregar, pode participar dessas organizações de voluntariado ou extra-organizações, né? Fazer as nossas ações de acordo com aquilo que mais se adequa ao nosso tempo, à nossa condição financeira, ao nosso perfil. Não existe um certo, um errado, né? Tem momentos da vida que é o momento de não focar tanto no voluntariado, que é de focar na profissão, na vida. Tem momentos que a gente precisa cuidar da família, do negócio, dos amigos, mas nesse momento tem uma hora que eu acho que a gente encontra que é assim, isso me faz melhor, isso me desenvolve como pessoa, como ser humano, como um ser mais empático, como parte desse mundo de rede, né? Então, assim, o que é que nesse tempo que eu tenho eu consigo fazer? O que é que com essa condição financeira eu consigo fazer, né? Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim, né? Ninguém tem tão pouco que não possa doar algo e ninguém tem tanto que não possa receber, né? Então, a Muito bom. vida é essa troca, né? Essa frase é atribuída ao Esopo, né? Então, eu gosto muito dela porque ela traz esse contexto e acho que a Tânia me ensina no dia a dia muito sobre isso, que é essa vida em rede, né? Então, o quanto a gente pode trocar com as pessoas e se nosso olhar ele começar a ser de troca, a gente não tem como não ter uma vida melhor, Não. com mais contato, com mais pessoas próximas, com mais auxílio, mais leve, né? E o voluntariado a gente nem sempre nasce
um voluntário, mas a gente Perfeito. aprende a ser comovido por algo, né? Então, vejo que é muito isso. Eu identifico muito isso na rede, dessa troca que existe. Mas também tem, por outro lado, as causas sociais que necessitam, né? E já que a gente tá falando em rede, que tal a gente puxar já esse segundo bloco Com e certeza. falar um pouco de JCI? Vamos lá? Bora? Bora! Bora. Puxa A aí. gente já entendeu que todo voluntário tem um ponto de partida. Mas chega uma hora que a gente precisa de direção, de ferramentas, de formação. E é aí que a nossa querida JCI entra. Cada um de nós chegou por um motivo. Uns por curiosidade, outros por convite, outros por insistência de um amigo. Vai lá, vai ser bom, vai ser legal. E todos nós aqui ficamos. Porque encontramos muito mais do que a gente esperava. E aí, meninas? Como que foi o primeiro contato de vocês com a JCI? O que chamou a atenção? Então, perfeito. Eu entrei na JCI para fazer voluntariado. Era para isso, assim. Eu gostava, né, muito da organização, via pessoas que eu admirava muito que faziam parte e sabia que uma das áreas fortes da JCI era o voluntariado. Mas eu entrei focada, assim, de que eu não ia fazer outra coisa, que ia para esse lado mais social e seria isso, assim. E o que eu encontrei na JCI como organização foi de que ela tem várias áreas de oportunidades. E o braço social, o voluntariado, é uma delas. Então, além disso, eu vou me desenvolver como pessoa, eu vou desenvolver o meu negócio, vou fazer voluntariado e vou me desenvolver na área internacional com outras pessoas, outras organizações, né, do Brasil e do mundo. Então, vejo que ela me entregou muito mais do que eu fui buscar. Além, claro, hoje, que é o que nos mantém, os grandes amigos, as pessoas com quem hoje o sapato aperta, grande parte do meu círculo é da organização, né? Por conta do tempo, por conta do laço, do afeto. E nós não temos poucas atividades durante o ano. Então, os nossos membros da JCI, eles têm uma agenda muito cheia. Então, realmente é um comprometimento muito grande, né? A gente também tem diversos perfis, né? De quem vem em ajuda mais pontual, mas de um modo geral, se a gente quiser, essa entrega ela é bem intensa, ela é bem grande, né? Então, eu vejo que é isso, né? Hoje, boa parte do círculo das pessoas que eu convivo diariamente, os finais de semana são nossa galera da JCI. Então, ela me entregou muito mais do que eu fui buscar, né? Tipo, pra ti, Tânia, pontapé inicial. É, Como é que nasce esse... Então, como eu não sou de Xanxerê, eu vim para cá para trabalhar e eu era muito atuante na Associação dos Engenheiros na cidade que eu morava. E eu cheguei pedindo pela associação. E os meus colegas disseram que não participavam. Eu disse, preciso encontrar um grupo então, porque eu sempre gostei de estar inserida. Então, como eu comentei, eu venho de uma cidade pequena, do interior de uma cidade pequena, onde esses movimentos sempre estiveram presentes na minha vida de diversas formas. E o ano que eu vim para Xanxerê, logo depois aconteceu a pandemia, então foi um pouco mais difícil. Tudo novo. Tudo novo, poucas pessoas que eu conhecia aqui, e até que eu fui apresentada para a JCI. Um dia conversando sobre diversos assuntos de diferenças que a gente faz com a nossa profissão na vida das pessoas, o meu padrinho disse, tem um convite para você, acho que você vai gostar de algo. Me convidou e eu fui para conhecer pessoas, criar essa rede de network, que é algo que eu gosto e eu gosto muito de estar em grupo, né? Então, cheguei na JCI, era pandemia, então o processo foi um pouco mais lento. E no outro ano eu já estava coordenando projetos. E eu coordenei o projeto JCI na escola. E a nossa passada presidente, hoje senadora Thaís, me disse, coordenar projetos para crianças é fantástico. Sorriso da criança no rosto. E eu ainda não tinha vivido isso, até que nessa coordenação, né, nós fizemos uma escola do município, um sábado à tarde, levamos assunto para as crianças, para os pais, e aconteceu tudo da melhor forma que tinha que ser. No outro dia, eu mandava mensagem agradecendo quem ajudou, né, o pessoal da comissão, os membros que participaram no dia. Eu não conseguia falar da emocionada que eu estava. Um sentimento de gratidão enorme e o brilho no olho, conforme a Thaís falou. Lidar com crianças, estar com crianças é algo muito compensador.
Então, assim como a Fer, eu entrei para conhecer pessoas, mas o voluntariado social também ganhou meu coração. Então, legal. hoje a gente encontra diversas formas, uma rede incrível de amigos, dentre todas as outras oportunidades de negócios, de estar em outro país e ser bem acolhido também. Que legal. Sabe que eu tava escutando agora e lembrando de muita coisa. E ver o brilho do olho das meninas é o que convence a gente também pra topar alguns desafios, né? E eu entrei numa dessa. Certa altura do campeonato, um grupo no WhatsApp. A Fernanda e a Tânia e eu. Falei, não, o que que tá acontecendo aqui? Elas tinham um convite especial pra me fazer pra coordenar o projeto JCI na escola aquele ano, né? Então, depois que tu coordenou, fui eu. Isso, né? É? Isso. Uhum. E aí, cara, elas conseguiram me convencer com esse brilho aí no olhar, que eu não tive como dizer não, assim, foi automático, e depois que eu disse sim, falei, tá, mas e agora? E elas me direcionaram o caminho. E sabe aonde eu quero chegar? A gente falou da parte humana, a gente falou da família de vocês, da fé, de algumas situações que já aconteceram. E vocês três, principalmente, fizeram movimentos históricos dentro da entidade. A Fer, no ano dos 50 anos da JCI Xanxerê, trouxe o Cortella. O Wilson, logo depois, Clóvis de Barros Filho. E a Tânia, agora esse ano, traz para Xanxerê uma palestra internacional sobre tua gestão, né? Isso que eu quero dizer. Augusto Cury. Isso também é voluntariado, de certa forma, penso eu, porque a gente impacta a vida das pessoas. Como é que é isso? Como é que foi viver essa experiência, assim, Cortella, Clóvis, agora Cury? Como é que é estar vivendo essa experiência? Contem aí um pouquinho pra gente. Então, essa experiência, ela foi assim, ela aconteceu comigo porque eu não li as letras pequenas do Do contrato. contrato. Então, alguém disse assim, Fer, você não gostaria de ser presidente da JCI? E aí, eu nunca tinha me imaginado nessa função de liderança, assim, de presidente da organização. Eu falei, olha, eu acho que eu, né, não sei se eu dou conta disso, mas com o tempo fui firmando a opinião, a segurança, tendo segurança para dizer sim para essa decisão. E até então não tinha me dado conta que eram 50 anos da instituição. E depois que eu aceitei, várias pessoas vieram. E aí, o que tu tá preparando para os 50 anos? Eu, 50 anos? Como assim? Como é que isso aí, né? Como é que funciona? Como é que aconteceu isso? Então, são 50 anos da JCI em 2023. E você é nossa presidente, a gente tá esperando algo grandioso, né? Então, acho que por conta dessa intensidade de tantos projetos, de tantas ações durante o ano que a gente tem, muitas pessoas se dedicaram muito para a JCI ao longo desses 50 anos em Xanxerê. E construíram muitas mudanças na comunidade, né? A gente lê os históricos, sabe da história, de quantas coisas foram feitas em prol da sociedade, né? Pela JCI Xanxerê, por tantas entidades, mas nesse momento pela JCI, né? Então, precisávamos de algo grande que representasse a história dessa instituição, mas que ao mesmo tempo cumprisse a nossa missão de criar mudanças positivas. E a gente sabe que a construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, ela também começa quando a gente começa a entender questões do pensamento do outro, do comportamento, além de viver isso na prática, de também estudar sobre isso, aprender sobre isso, né? Então, pensamos que a gente entregaria para a sociedade, poderia entregar algo grandioso. E um grande sonho, né? Talvez ousadia, talvez loucura. Não sei o que foi naquele momento, mas... Deu certo. Levamos a ideia, né? Deu certo depois, né? Dos perrengues. Levamos a ideia de trazer o Mário Sérgio Cortella, né? Que na minha compreensão era quem entregaria para a instituição, para as pessoas que tanto trabalharam, a visibilidade disso, de todo o trabalho feito, né? Então, fizemos uma cerimônia de 50 anos e trouxemos o Mário Sérgio Cortella, que era uma pessoa que eu admiro muito, né? Um filósofo moderno, então ele nos faria refletir sobre as nossas condições humanas da existência, e ele fez isso com maestria quando veio para Xanxerê, né? Foi muito incrível poder realizar, acho que um sonho pessoal, um sonho quanto organização,
dentro da JCI, né? E depois disso a gente entendeu que poderia sonhar grande, né? Tem uma frase que fala sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? E aí em plenária a gente discutiu muito isso, né? Poxa vida, será que a gente consegue dar esse passo? Porque é um passo que até então a instituição não tinha dado, ia ser muito grande, né? Mas alguém nos soprou coragem, assim, a gente falou, cara, vamos fazer isso, vai ser legal, e a gente vai entregar para a sociedade, é algo diferente, porque a nossa região, ela não tem muitos palestrantes, muitos shows, né? A gente ainda mora no interior do estado, então o acesso à cultura, ao conhecimento, nem sempre é tão facilitado como em outros lugares, né? Tá Então, mais nos grandes centros. Tá né? mais nos grandes centros, exatamente isso. Então, penso que é muito mágico poder realizar sonhos com as pessoas que a gente gosta, com a instituição que a gente acredita, e acho que isso foi uma sensação incrível. Talvez um dos momentos mais incríveis na vida, poder viver a presidência, poder realizar sonhos, poder viver uma festiva de 50 anos, que também era o sonho de muita gente, e poder ouvir tantas histórias de pessoas que se dedicaram à JCI e que deram a vida, né, por essa causa, por outras tantas causas, mas que durante esse ano de 2023 foram as histórias que eu ouvi, né, Muito bom. de voluntariado, de entrega, de troca. Conheceu pessoas... Uma riqueza muito grande, assim, para a vida. E de legado, né? Isso. Um legado. Legado. Incrível, né? Sendo comemorado com os 50 anos. É exatamente isso. Mas o nosso host também, né? Depois, nosso presidente subsequente, depois que eu fui presidente, aí também seguiu nessa linha, né? Também realizou um grande sonho de trazer um palestrante Conta que ele pra nós aí, gostava Wilson. muito. É isso aí. Passada, né? Aquela euforia de termos a palestra do Cortella, que foi incrível, né? Ambiente lotado, toda a entrega do ano de 2023 que a gente teve, nós, enquanto equipe 2024, nos deparamos com a dúvida, né? E aí, agora a gente baixa um pouquinho a rotação, baixamos o nível, vamos dar uma estagnada ou vamos manter no ritmo de 2023? E aí chegamos, né, ao Clóvis de Barros Filho, que também era um sonho meu em particular, né, uma pessoa que eu admiro há muitos anos, né, aqueles vídeos icônicos que a gente vê dele às vezes, assim, Brilho. né? Você tem brilho! né? O brilho Muito que ele bom. se refere ao o fervor no coração, né, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente bota a mão. E aí nós trabalhamos também, né, tivemos perrengues, tivemos desafios, mas no final também deu tudo certo. A entrega foi magnífica, a palestra dele, assim, todo mundo saiu elogiando super bem, que foi além do esperado, né? As pessoas foram com uma expectativa, mas ele entregou algo acima. Então, né, nessa minha experiência de presidência também, além dessa entrega do Clóvis, né, que foi um seminário com mais palestrantes também, todos os projetos do ano, né, foram entregas, né, de todos os membros, as dedicações de todo mundo, e isso alegra, né, a gente. É uma experiência que eu considero como uma pós-graduação vivida na prática, assim, da presidência, da liderança, né, todos esses contextos, e que o voluntariado está envolvido em tudo isso, né, porque nós todos somos voluntários na JCI, então, quando cada um dá um pouquinho, se dedica um pouquinho, a soma de todos esses esforços acaba entregando projetos incríveis. E a nossa convidada também, né, tem essa vivência agora ao longo desse ano de 2025, com essa preparação, né, para chegar à palestra do Augusto Cury. Tânia, conta para nós como é que está sendo Sabe que esse processo. antes dela começar, eu lembro que ela ia com a gente almoçar, jantar, tu olhava o celular dela assim, tinha uma foto, e no começo a gente ficava tipo, cara, mas quem que é essa foto assim? E aí era o Augusto Cury. Então, o sonho que a Fernanda falou, a Tânia também tem isso aí. Com certeza. Pescando Era isso o já. quadro dos sonhos dela. É isso aí. Também depois desses passados presidentes, olha quanta responsabilidade, né, de trazer um grande nome, se fosse a vontade do nosso grande grupo, né? Então, Augusto Cury, eu admiro ele há muito tempo. Acho que ele traz uma abordagem sobre a inteligência emocional de uma forma leve que a gente consegue entender e aplicar na vida.
E ainda não aconteceu, está acontecendo, está no processo, né? Está sendo incrível e eu vejo que é o grande grupo que ajuda a definir isso, que veste a camisa e que se empenha nisso. Então, não é apenas uma vontade minha, mas o grande grupo disse sim, nós queremos criar a oportunidade de Xanxerê receber mais um grande palestrante. Então, estamos criando essas oportunidades para que nós, da região do Oeste, né, da região do interior de Santa Catarina, possa ter acesso a conteúdos tão relevantes, assim como foi em 2023, assim como foi em 24 e vai ser em 2025. Então, é um desafio enorme, com toda certeza, é um legado que carregamos, mas é muito gratificante ter pessoas ao nosso redor e que a gente crie essas mudanças positivas na sociedade, seja através de uma palestra ou de uma ação pontual. Muito bom. Isso que a Tânia fala também é muito importante, né? O grande grupo comprar a ideia. Sim. Então, vejo que isso é uma das grandes lições, né, de liderar uma instituição, é que as pessoas, que a gente partilhe do mesmo objetivo, do mesmo sonho comum. Porque se a gente fizer qualquer ação, qualquer tipo de projeto, né, ou um seminário, um grande evento, ou até coisas pequenas, e as pessoas do nosso grupo, da nossa organização, elas não estiverem pegando junto ali, firmes na ideia, no sonho. Tu diz da conexão entre as pessoas, né? Tem que Claro, estar todo mundo na claro, tem que mesma... estar todo mundo sintonizado, né? Quando todo mundo quer junto, a gente tem força de realizar, né? Legal. Agora, se a gente, né, e acho que as 3 decisões que a gente teve foi a partir de ideias nossas, mas sobretudo compartilhadas, Validadas, né? validadas pelas pessoas. Se em algum momento a gente sentisse que as pessoas não quisessem realizar isso, que os nossos membros não quisessem grandes eventos ou esses palestrantes, a gente teria que dar um passo para reavaliar. trás e dizer, não é esse caminho, né? Porque nenhum líder também pode tomar, especialmente nas nossas entidades que são democráticas, né? Tomar decisões que sejam contrárias ao que o grupo pensa, né? Isso não é o papel da liderança. Ou, ao menos, então, se a nossa opinião for muito diferente, colocar isso em debate, né? Debater essas ideias para chegar num consenso e entender se a gente pode fazer algo ou não, né? Acho que, acima de tudo, isso é muito importante em qualquer decisão. Quando as pessoas compram a nossa ideia junto, é muito mais fácil dela se realizar, é muito mais leve, porque aí não vai ser uma coisa minha, é uma coisa nossa, é um sonho nosso. Então, aí é fácil construir, a gente encontra parceiros, as pessoas se empenham. Então, acho que isso e é muitas vezes o papel do líder, né? Motivar, convencer, mas, sobretudo, ter a responsabilidade e a firmeza dessa decisão, porque ela pode dar muito certo, mas ela pode não dar, né? E aí, se ela for sozinha, as letras miúdas. E aí, se ela for sozinha, o bicho pega, né? Porque aí as pessoas vão nos cobrar uma ação, uma atitude, né? Uma resposta. Mas eu vejo que uma reflexão de tudo isso é ter a coragem e a ousadia. É o mesmo preço pensar pequeno e pensar grande, conforme a Fer trouxe. E nós somos em vários voluntários, várias pessoas com o mesmo objetivo. Então, fica mais fácil, o mesmo propósito. Uhum. Fica mais fácil ser ousado, ter coragem. Sabe que a gente vai já entrando pro próximo bloco, mas a gente falou por diversas vezes sobre Yin e Yang, sobre esses cenários de que tem muitas coisas boas, que nos deixam sempre alegre, mas tem algumas coisas que às vezes fazem a gente sair da famosa zona do conforto, nos questionarmos, será que tá certo? Será que tá errado? O que que eu tenho que fazer? Ou não é que tá errado? O que tá certo? E acho que se vocês puderem também deixar para quem vai estar e está assistindo a gente, uma mensagem no seguinte sentido: quando a balança desequilibra um pouco desse yin e yang, a gente sempre vê vocês com um brilho no olho. E eu acredito que isso não vai mudar. Mas o que que a Tânia, o que que a Fernanda deixam como algo que pesa na balança positivamente para manter esse trilho do voluntariado? É o quê? É o afeto? É o carinho? É o amor? O que faz vocês sentirem aquele frio na barriga e não, cara, a camisa é nossa, a gente vestiu e a gente vai continuar nessa batalha todo mundo junto. A Fer tem uma frase das trincheiras também, né, Fer? Que salvo o erro agora da memória, mas que não importa muito se a gente venceu a guerra ou se a gente perdeu a guerra, mas quem estava junto com a gente nas trincheiras, né? É isso? O que é o voluntariado nesse sentido? Com certeza, é o propósito, né? O propósito de que eu fiz e o propósito do que as ações em conjunto vão causar.
Então, eu vejo que é muito propósito, tem formas de equilibrar isso, vai ter perrengue, vai ter treta, é normal a gente estar voltado de pessoas, e pessoas são diferentes, e que bom, que ninguém é bom. igual. Então, tem formas, tem terapias, tem afeto, volta para casa, colinho da mãe, e encontra formas de equilibrar isso, e vejo que o principal é o propósito mesmo. Qual é o meu objetivo com isso? Qual é o meu propósito com isso? Eu vejo que o que me segura nos dias mais, assim, aquele dia que o sapato aperta, assim, são os afetos, as amizades que a gente construiu, né? Estou nessa mesa com pessoas que eu tenho amizade há 15, 16 anos, né? Que eu conheço. E a Tânia é mais recente, mas que já é uma das pessoas que eu mais convivo no meu dia a dia. Então, o voluntariado, ele nos entrega grandes presentes, que são as pessoas, que são as memórias, que são um legado que a gente deixa. Então, que bom a gente poder ter a oportunidade de viver isso na vida. Então, eu vejo que é isso que quando alguma coisa perde um pouco o sentido, eu lembro de toda essa história, de tantas coisas que eu aprendi. Eu não imagino a Fernanda, que começou a fazer voluntariado lá na missão de férias, olhando para a Fernanda hoje, né? Então, quanta coisa esse trajeto, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu melhorei, e as pessoas à minha volta também, né? Então, Com certeza. que rica essa troca que a gente tem. Então, o que me recarrega nesses dias é lembrar de tudo isso, de quanta coisa boa já tem nessa história, né? E quanta gente boa. Então, esses afetos que a gente nutre, eles são muito importantes, né? E eu acho que talvez das coisas mais importantes também é nesses dias em que as coisas ficam um pouco tensas e que parece que não vale a pena, é lembrar que nem sempre as pessoas fazem algo porque é pessoal, né? Não levar para o pessoal. Não. Às vezes Nem não sempre tá alguém naquele não vai te momento. ofender pelo pessoal, não vai. Porque a pessoa tá no dia dela. Sim, Então, sim. e às vezes a gente também tem Assim que ter a acontece. sabedoria, né? De entender, né? No dia que a gente tá bem equilibradinho, a gente diz, poxa, não tem a ver comigo, né? Tem a ver com o momento de vida dela e tal. E às vezes, se ela pega a gente num dia atravessado, também aí é um desafio, né? Aí que esse conjunto de coisas, essa construção, ela pesa, né? Mas qual que é o propósito que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo isso? Por que Faz por sentido? que que eu tirei meu sábado, meu domingo, minha sexta de noite para fazer isso? Porque existe um propósito, porque existe algo além e não é essa, né, isso pessoal, essa coisinha pequena que vai fazer a diferença, né? E é o que nos move, né? Nos dá essas Isso. forças de estar em um final de semana em prol dos outros. Planejando, Então, é o que nos discutindo, faz bem. criando, tudo, né? Isso. Perfeito. Tem uma história que eu gosto muito, que nós contávamos no tempo que nós éramos voluntárias no hospital, né? Com a Manu e a Luana. Hoje elas são parte da JCI também, né? Então, elas já vieram para esse grupo. Que tinha um reino, né? E aí esse rei, ele tinha vários sábios que davam conselho nesse reinado. E um dia alguém disse, e aí, rei, será que esses teus sábios, eles são mesmo inteligentes para poderem te aconselhar, né? Do jeito que eles te aconselham nas decisões do reino, da vida? E o rei, ele fica incomodado com a pergunta, né? Será que eles sabem mesmo, né? Será que eles me ajudam mesmo? Pulguinha atrás da orelha. Colocou a pulga atrás da orelha e resolveu testar esses sábios. Então, ele foi lá, ele pegou uma caneta, um giz, né? Ele fez uma linha, mais ou menos, uma linha desse tamanho, de 1 metro. E chamou todos os sábios para esse grande evento, né? E pediu que eles deixassem a linha menor, mas sem encostar nela. Esse seria o desafio dado para eles, né? Para verificar se eles eram sábios mesmos. Então, por vários dias, todo mundo procurou uma solução e encontrar uma resposta, até que um dos sábios pegou o giz lá e fez um outro traço muito, muito, muito maior. E aí o rei, sem entender, né? Eu gostaria que você comparasse a linha grande com a linha pequena. Agora ela é uma linha pequena, então ela ficou menor sem eu encostar nela. De fato, o rei disse, de fato, você cumpriu o desafio, né? Mostrou que é mesmo um sábio de bons conselhos, inteligente, que soube, né, entender. Mas o que essa história diz pra gente? Que vão ter momentos do voluntariado, da vida, às vezes o cara que só vai tirar foto e que não trabalhou no evento, que eles são a linha pequena, só que ela existe. Vai ter dia que a gente se estressa, vai ter dia que talvez a gente diz, ai, será que vale a pena isso mesmo?
Mas a outra linha, a linha de coisas boas, de pessoas que a gente encontra, de histórias que a gente ouve, de coisas que a gente vive com o coração, ela é muito maior. O propósito é muito maior. Então, as coisas pequenas, elas são irrelevantes, né? Só que às vezes a gente tem que olhar a linha de cima, né? Às vezes a gente vai focando só na linha pequena, e isso na vida, né? Às vezes a gente foca só nos problemas ou foca só nas coisas. E eu acho que a grande sacada do voluntariado é nos dar habilidades para a vida. Então, o que a gente aprende ali não fica só ali, né? Vai para nossa família, vai para os nossos relacionamentos, para as nossas amizades, porque a gente lembra que na vida também não são só as coisas ruins. Às vezes a gente tem que olhar para cima e lembrar do propósito, das pessoas, do legado. Eu vejo que é tudo isso. Aí que as coisas se conectam, né? O voluntariado em si não é o simples servir, né? Ele traz também para nós a responsabilidade da liderança. Com certeza. E os desafios que ela nos impõe também, né? Principalmente quando a gente chega, né, a um cargo de presidência, né? É muito além do servir. É preciso essa questão da visão estratégica, de olhar com respeito para tudo aquilo que passou, né? A gente falou antes do legado, né? De honrar toda a história da organização, né? Dos seus 50 anos aqui em Xinxerê, mas também olhar para frente. Aonde que a gente pode chegar? Onde a gente pode trabalhar, né? Quais as áreas que a gente pode alcançar também? E aí vem muito essa questão, né? Do equilíbrio entre liderar e servir, né? De dar o exemplo. E aí eu queria que as meninas compartilhassem um pouquinho com a gente também, né? Agora nós vamos começar a pegar um pouco mais do suco que tem aí. Exatamente. Bora. Entra, né, a questão dos perrengues, né? A Fê já comentou alguma coisa antes, né? Tem quem aparece só para foto, só para reclamar às vezes. E a liderança, ela nos exige desenvolver algumas soft skills, né? Como tá no papo moderno, né? Algumas ferramentas emocionais que a gente acaba desenvolvendo estando à frente de uma organização. Porque, querendo ou não, tu vai se tornar referência para muitas pessoas. Então, meninas, como equilibrar tudo isso? Como ser líder, sabendo entender o processo do outro, entender as suas limitações, os seus desafios, mas também cobrar a responsabilidade delas à medida que elas assumem um compromisso. Como que a gente faz isso? Perfeito. Eu vejo que o voluntariado é um desafio para a gente ser melhor. Então, isso vai a entender o tempo do outro, a entender a forma da entrega do outro. Eu sou uma pessoa mais acelerada. Nos primeiros projetos que eu coordenei, eu já entendi algumas coisas, que algumas têm um tempo, outras têm outro, e as formas de entrega também. Então, é uma troca incrível porque você aprende muito. E às vezes eu olho para as pessoas que não são tão aceleradas quanto eu e penso, estou me espelhando em você, preciso ser igual você. Como você faz para fazer isso? Então, é um aprendizado diário. Além de você ser um exemplo, a gente aprende muito, porque cada pessoa tem um perfil. Então, cada pessoa a gente tem que encontrar uma forma de abordar e pedir algo que você gostaria que seja feito. Então, é muito gratificante isso também. E tem uma dinâmica que a Fer gosta muito de aplicar, que eu gosto muito dela, que é a dinâmica dos chocolates. Tem os chocolates que a gente menos gosta e os chocolates que a gente mais gosta. Vou dar exemplo do que eu não gosto e do que eu gosto. Eu não gosto muito do Prestígio. Tá. E gosto muito do Ferrero Rocher. Então, tem dias que eu, assim como todo mundo, vou estar entregando o meu Prestígio, porque é aquilo que eu consigo naquele dia. Mas tem dias que eu vou estar entregando o meu Ferrero Rocher. Então, a gente tem que entender isso, que nós somos humanos e que a nossa entrega nem sempre é o Ferrero Rocher. Às vezes, tu tá passando algo na tua vida pessoal, de saúde, de família, e que vai reverter no teu trabalho e não da melhor forma. Mas isso não vai ser o teu padrão de sempre, né? Então, eu vejo que essa dinâmica do chocolate é muito sábia porque nos ensina que cada um entrega o que você pode no momento, mas que a gente também não esteja estagnado e esteja querendo sempre ser melhor do que a gente foi ontem. Perfeito. E no podcast passado, né, Daniel Girardini, que é uma pessoa que eu gosto e admiro muito, ele nos disse uma frase e nós gostamos muito dela, né? Nos sentimos incomodadas por ela. Que ele disse, é voluntariado até você aceitar. A hora que você aceitou é compromisso. Tá.
Então, vejo muitas coisas desse lugar, assim. Antes eu tinha a escolha de fazer ou não fazer, mas agora aqui que eu assumi, eu preciso entregar. E eu acho que o desafio do líder é entender essa entrega de um jeito diferente, né? E liderar voluntariados existe um desafio extra de tempo, de Dedicação. dinâmica de vida, porque nem sempre isso vai ser prioridade. Em momentos, a gente já teve momentos em que isso foi a principal prioridade. Tem momentos que não vai ser a principal prioridade. Então, nem sempre eu vou entregar o meu ferreiro, né? Para isso. E isso vale para a vida, né? Para o relacionamento. Nem sempre a gente consegue equilibrar os pratinhos. E acho que a sabedoria da gente ser líder. E assim, a gente pode ler, né? A gente trouxe aqui vários livros. A gente pode ler tudo. Só que o voluntariado, ele é a pós-graduação das pessoas na prática. Na prática. Porque ali tu tem que trabalhar em equipe com quem é muito acelerado e com quem às vezes tem um outro ritmo. E tu entende que às vezes precisa ter um ritmo mais devagar para ter sensibilidade para entender as coisas. Que quem é acelerado vai atropelar. E tem horas que não dá para ser tão empático. Tem hora que você tem que ir lá e tem que fazer e meter a mão na massa para dar certo. Então assim, ó, como é rica essa troca de ter diferentes tipos de pessoas. De poder trocar com pessoas que têm entregas tão diferentes. E nem sempre são flores, né? Tem dia que a gente quer que todo mundo entregue no 12, né? E a sabedoria também vai ser da vida dizer assim, ei, mocinha, calma aí, né? Dá uma segurada, que as pessoas têm ritmos diferentes e você precisa aprender com isso também. Tem que esperar o tempo delas, tem que esperar as coisas acontecerem, mas a gente vai aprendendo com estratégias, né? Dá tempo, dá prazo, pedir um feedback, pedir uma resposta. Então, a gente também começa a adquirir habilidades para poder lidar com isso de uma forma mais leve, né? Tu comentou no começo do episódio sobre o marco da ação, da ação. O marco da ação dava pra gente usar em situações como essa. Por exemplo, analisar se tá tudo certo. Opa, identificou problemas A, B e C. A gente tem que usar uma ferramenta diferente para talvez entender. Vai, pratica de novo. Opa, funcionou. Não funcionou. Volta, analisa. É isso. Revisa, também. muda a estratégia. Muda a estratégia. Exatamente isso. É uma ferramenta que serve para várias coisas, né? E para a vida, com toda certeza, todas essas habilidades a gente aplica desde na nossa família, né? Com certeza. Ou seja, o que a gente aprende no voluntariado, a gente leva para a vida toda. Com Basicamente é isso. Perfeito. Se a gente pensar dessa forma, aí vocês vão ter que me ajudar a entender isso também. A gente vai estar com o nosso propósito, com o nosso Ikigai alinhado para entender a dinâmica da vida. Mas e se um dia apertar? Assim, com o perdão da palavra, se der merda, o que a gente vai fazer? Eu já entendi que a gente vai recorrer para quem tá na trincheira com a gente. Mas assim, o que fazer? Parar, respirar? O que faço? Vejo que é muito isso, né? Tu tendo claro o propósito, você precisa parar, respirar, avaliar. Faz sentido? Qual a rota? E agora? Porque nós temos que tomar decisões, seja ela boa ou ruim, elas têm que ser tomadas. Então, a partir dessa decisão, alguma coisa vai acontecer. Então, a partir do momento que você reflete, usa as tuas ferramentas que você já adquiriu nesse processo, seja de voluntariado, seja de terapia, seja de curso, seja de graduação, você usa o que você tem, recorre a quem você se sente bem e cria as novas estratégias. Muito bom. Perfeito. Além do que a Tânia falou, é ouvir às vezes quem veio antes, né? Mesmo que sejam sempre tempos diferentes. E às vezes a gente tem as pessoas nas organizações, acho que é a sabedoria de quando passa o nosso tempo, de quando passa a nossa liderança, né? De saber ser líder e ser liderado, saber tomar decisões na hora certa ou recorrer a alguém para poder ouvir isso, né? Para poder ter esse conselho, ter esse apoio, esse suporte, né? Eu ouvi do nosso passado presidente nacional, Tainã Mariano, né? Que um dia ele disse, é melhor a gente tomar uma decisão ruim em alguns momentos do que não tomar uma decisão. Tá. Então, às vezes, o líder vai precisar errar também para aprender. E, às vezes, esse é o processo das organizações, é o processo coletivo. Nem sempre a gente é humano e está nessa experiência humana, nem sempre vai acertar. Por vezes acerta, por vezes erra, e ser líder é isso. É também lidar com isso e ser vulnerável para que as pessoas vejam também que a gente erra e acerta. Afinal, somos humanos. Somos humanos. É isso aí. Bom.
A gente pode, talvez, ir iniciando o nosso último bloco e eu vou trazer uma música pra gente, talvez, mudar esse ritmo de conversa. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentado na poltrona no dia de domingo. A música Minha Alma, do Rapa, talvez deixe uma reflexão pra gente de será que a gente tá tranquilo no sofá no domingo? Ou a gente tem que se movimentar, sair ali, quebrar essas grades, que são grades talvez colocadas pela gente. O que que a gente faz? É o voluntariado, talvez uma das possibilidades para a gente sair desse conforto no dia do domingo e seguir a vida? O que que vocês acham? Eu vejo que é isso, porque a gente sai da nossa bolha. A gente Tá. vê que as pessoas têm outras dificuldades, outras carências. Então, a partir do momento que você sai do seu mundinho, você enxerga novas possibilidades também. E o voluntariado traz isso também, né? De você se espelhar no outro. Quem empreende, como ele empreendeu? Que passos ele fez? Ah, quem está precisando? Vamos entender o que ele está precisando. Então, eu vejo que é muito sair da sua bolha, né? E entender as infinitas possibilidades que nós temos, sejam elas boas ou não tão boas, que a gente possa criar ferramentas e causas, ideias para melhorar. Essa música, ela me dá uma dor na barriga, assim, ó. Ela me faz uma sensação assim, ó. Cara, eu não quero isso pra minha vida, sabe? Eu não quero sentar no sofá no domingo e achar que a minha vida não valeu a pena. Eu quero poder fazer parte dessa transformação do mundo em algo melhor, né? Um ensinamento que eu aprendi lá nos escoteiros, que era deixa o lugar que você passou melhor do que ele estava quando tu chegou, né? Eu acho que a riqueza é isso, a gente poder deixar o mundo um lugar melhor em qualquer instância, na nossa família, no nosso relacionamento, nas nossas comunidades e onde a gente estiver. Então, a gente vive numa sociedade que tem inúmeras demandas. E tomara que chegue um dia que a gente não precise mais de voluntariado, porque as pessoas estarão, talvez, em igualdade de condições de não precisarem mais disso. Mas a troca a gente sempre vai precisar. Essa é a riqueza da vida, essa é a dinâmica, é a beleza da vida, de a gente poder trocar com as pessoas, de poder viver nessa grande rede. E eu vejo que existem tantos lugares que precisam da gente, tantas pessoas que precisam da gente. Então, que a gente possa se desafiar a sair da bolha, a olhar a vida com um olhar diferente. Só que se a gente for para essa experiência de voluntariado no ego, se achando perfeita ou se achando melhor que o outro, ela não vai funcionar, porque a gente só vai se frustrar ou a gente vai frustrar o outro. Então a gente tem que deixar, e aí é um ponto bem difícil, porque É o intelecto. ele volta, ele tá lá batendo na nossa porta, né? Vai fazer para ser visto. Então, é um orar e vigiar nisso também, né? Da gente certeza. também poder fazer as coisas com o coração. E também somos humanos, às vezes a gente também quer reconhecimento, ou quer ser visto. Sim, sim. Então, eu acho que o desafio de tudo isso é se colocar a serviço. Mas se colocar a serviço do outro, de modo que a gente possa mudar o olhar, calçar o sapato do outro e não julgar. Não achar que a gente sabe mais porque mora num bairro diferente ou porque fez algo diferente, trilhou um caminho na vida diferente. Poder calçar o sapato do outro e também entender o que é que de riqueza tem ali, o que é que de troca, o que, né, poder fazer isso. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. E além de tudo, dessa troca, eu vejo que é muito criar oportunidades para as pessoas, além de ajudar. Às vezes, é uma palavra que tu troca que dá um insight na pessoa ou uma porta que tu abre para ela. Eu acho que, vendo tua história, eu entendo que talvez esse caminho seja o ideal para a pessoa tentar. Então, trazer outra realidade que não tem só um lado, né? Tem vários viés que podem ser seguidos. Eu acho que essa grande sacada, às vezes, do voluntariado é trazer oportunidade. Às vezes a gente não quer fazer ações
por fazer, ou caridade, ou só por fazer. A gente quer tornar a pessoa sujeita para que ela não precise mais do curso de daquilo. oratória, para que ela se comunique sem isso. Para E que a vai gente... espalhando as coisas Claro, adiante. com certeza, para que ela não precise mais do alimento. Como é que eu faço para trazer ela, para ela conseguir, né, se virar? Então, nesse momento, ela precisa do alimento, com toda certeza. Depois eu vou ajudar, né, eu vou Encontrar talvez De outras forma- coisas encontrar que soluções, precise. encontrar para que essa situação não se repita, né? Então, Não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? eu vejo que é tudo isso. Muito A bom. gente precisa dar o peixe Em alguns em alguns momentos. momentos, mas precisa, ao mesmo Algo tempo, além. fazer essa ação e perguntar por que é que está sem peixe, né? O que aconteceu nesse caminho? Falta política pública? Falta apoio da família? Falta a gente, como sociedade, repensar essa ação de um jeito diferente, né? A gente tem um papel político com o mundo também, né? A nossa Constituição, ela nos traz responsabilidade enquanto cidadãos, enquanto pessoas, de também transformar o mundo melhor, né? Educar uma criança não é só responsabilidade da família, é responsabilidade da sociedade, da Com comunidade. Então, eu vejo que nosso papel social quanto liderança é ir além do voluntariado e transformar o mundo em um lugar melhor para todas as pessoas, para que a gente não precise mais existir, né? Para que chegue um ideal que a gente troque, mas todo mundo em igualdade de condições, né? Acho que a gente conseguiu trazer uma conversa que englobou desde a família. Então a gente começou pensando nisso. A gente começou a pensar no que motivou vocês estarem na JCI, vocês estarem nos cargos, nas funções de liderança. E a gente falou basicamente que muitas vezes a gente escolhe uma equipe, uma comunidade, uma trupe para estar. E vocês já falaram várias vezes isso, de escolher quem que vai estar na trincheira, na prateleira, ao lado. O que também pode ficar de ensinamento para quem assiste a gente, quando ela pensar assim, tá, eu quero fazer voluntariado, por onde eu começo? O que a gente pode deixar de dica, de informação para essas pessoas? Procurem a JCI, procurem o que está próximo à comunidade, o que essas pessoas podem fazer? Eu vejo que, primeiro, encontrar a sua causa. A minha causa é animais? Vou partir para esse lado. A minha causa é pessoas, vou entender que entidades têm ao meu redor. Pode haver um movimento teu sozinho, iniciado por você, mas já tem instituições e entidades que já fazem isso. Então, a JCI, ela tem esse viés para o voluntariado na parte social, mas tem também o voluntariado na entrega de diferentes formas em que a gente aprende a liderança. E temos outras entidades que são dessa parte social. Então, eu vejo que é isso, identificar a causa, identificar o que já existe, se faz sentido eu participar, conhecer, né? É importante se permitir conhecer, e depois ver se faz sentido, enfim, desenvolver isso. Quero saber mais sobre esse tal de voluntariado. Quero fazer a diferença Quero no mundo fazer a de algum diferença. jeito. Vou para onde? Vou para a JCI. A gente sabe que tem mais entidades. O que a gente pode deixar de dica? Perfeito. Tudo aquilo que a gente faz com o coração tende a ser mais leve, né? Então, uma coisa que a gente fala muito para os membros é: se tiver pesado, tu troca o rumo, porque Tá. não tá certo. Tem momentos que vai ser puxado, né? Ok, a gente se propôs para fazer uma ação de final de semana inteiro. Naquele final de semana, a gente vai chegar no domingo, na segunda para trabalhar e ainda vai estar cansado. Ok, mas não pode ser sempre assim. O voluntariado, ele não pode ser pesado, porque senão ele vai perder o brilho disso. A gente vai perder, né? O trabalho não pode ser pesado, o relacionamento, a vida de um modo geral. Então, eu vejo que a gente tem que encontrar o que o nosso coração bate, o que faz sentido. Se é animais, é procurar uma associação de animais, de fato, né? Se é meio ambiente, é procurar uma associação no meio ambiente. Legal. Se eu me identifico com pessoas mais idosas, né? Entendo que ali é da expressão mais em mim, ou crianças, a gente tem perfis diferentes, e essa é a graça da vida, essa é a graça da troca. Às vezes, uma igreja vai nos dar determinado caminho de voluntariado, que é o que nos faz nos encontrar. Às vezes, isso não vai mais fazer mais sentido, vai precisar de outra organização. E tá tudo bem mudar. E tá perfeito. Eu entendo Estamos que também... evoluindo, né? Isso, estamos evoluindo. E é importante também a gente não querer, às vezes, ser o pai da criança, né? Poxa, se já existe um trabalho com animais, será que a gente precisa criar outro igual para... Legal. Às vezes, ou a gente pode somar força, mas também ter a sabedoria de entender quando é preciso outro perfil de Isso voluntariado. é mais ou menos a história do arroz que tu comentou, né? Exatamente É isso, quanto sociedade, né? A JCI tinha muito tempo uma campanha de arrecadação de lixo eletrônico.
E hoje as outras entidades já fazem isso. Então, ok. Ela pode gastar Somar energia com outro bom. projeto e só somar força nesse, né? Um tempo a gente fazia ação do Dia Mundial da Limpeza. Então, várias entidades ao redor do mundo inteiro se reuniam para fazer essa limpeza dos lugares, das praças, dos bairros, né? Então, depois de um tempo, além de somar forças com todas as entidades para que a gente pudesse fazer um movimento mundial grandioso, a gente entendeu depois, assim, que outras entidades e outras pessoas estavam tocando isso e está ok. Então, a sabedoria também de saber que, às vezes, vai fazer o projeto e ele tem um tempo para acontecer, ou ele pode ser comprado por outra entidade, a gente pode trocar, ou a gente pode somar força com elas. E cada pessoa vai ter um perfil diferente também, né? E um tempo diferente. Vai ter o tempo de ajudar financeiramente, vai ter o tempo de ajudar com serviço, vai ter um tempo de ajudar com ideia. Um E contato. poder respeitar isso é o mais importante. Legal. A gente falou muita coisa e talvez fique um convite para quem está assistindo. Se isso tocou de certa forma um movimento dentro de vocês para sair desse sofá num dia de domingo, como diz a música, que nos mostrou que a gente pode ter novas turmas, novas trupes, novas comunidades e se isso mostra que podemos fazer um movimento diferente na comunidade, no mundo, procure a JCI, procure outras entidades, pode nos chamar nas redes sociais e, inclusive, compartilha, curta o vídeo, marca um amigo, marca um familiar, marca quem você quiser para mostrar que essas mudanças são positivas se a gente tiver o amor, o carinho, o afeto. É isso que eu aprendi muito hoje com vocês e estou muito feliz de ter aprendido tudo isso. Mas a gente pode dar mais uma dica para o pessoal que está assistindo. Tem um monte de livro aí, o pessoal está desde o começo, talvez com curiosidade em saber mais. E a gente sempre deixa nos nossos episódios no podcast uma inspiração. Pode ser uma música, pode ser um texto, pode ser um canal de um vídeo no YouTube, no Spotify, em qualquer coisa. Pode ser uma frase. O que vocês trouxeram para compartilhar com a gente hoje? Tânia, gostaria que tu puxasse à frente e contasse aí um pouco sobre esses livros que estão na mesa. Então, como é possível observar, eu gosto muito do Augusto Cury e eu trouxe esses 4 livros. É O Homem Mais Inteligente da História, O Homem Mais Feliz da História, O Maior Líder da História e O Médico da Emoção. Nesses 4 livros, eles são sequenciais e é a história de Jesus Cristo contada por um ateu. Então, o maior líder da história que hoje permanece para muitas pessoas indiferente da religião ainda é Jesus Cristo. Com certeza. Então, nunca alguém se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. E a mensagem que eu deixo é essa: encontre a sua turma, se faça pequeno para entender o que o outro precisa, que isso vai transformar a sua vida também. Perfeito. Vou seguir na ideia da Tânia aqui, de o quanto a história de Jesus mesmo tanto tempo depois, ela nos fala sobre liderança, sobre propósito, sobre como tratar as pessoas. Então, eu vejo que toda a história sobre Jesus é uma história sobre um grande líder, sobre um grande voluntário que fazia voluntariado, mas que questionava porque as situações estavam daquele jeito. Acho que isso é muito importante também, né? A gente não fazer por fazer, a gente entender por que aquilo está precisando tanto da gente. Então, a gente tem vários livros, né? Eu trouxe vários para falar sobre voluntariado, músicas, poesias. E quando fui procurar algo para ser dito, encontrei muito material, muita coisa. Só que nada disso vai substituir a nossa experiência. Muito bom. Né? A vida, então, eu vou deixar um convite para que as pessoas possam experienciar isso, né? Possam viver de alguma forma o voluntariado. Encontre a sua turma, a sua trupe, a sua equipe, A sua causa. a sua causa.
mas aquela que faz o coração brilhar, assim, aquela que faz o olho brilhar, que faz o coração ficar quentinho, né? Então, assim, até não encontrar isso, não pare, né? Se precisar trocar de instituição, se precisar, às vezes, experienciar outra coisa, que a gente também esteja aberto a isso, né? Com certeza. Que a vida é isso também, é erro e acerto, e quando a gente acertar com o coração, olha, é nessa prateleira, na prateleira dessas pessoas que eu quero estar, é na companhia delas, elas me fazem crescer, fazem a minha vida ter sentido. Aí, acho que o voluntariado, ele faz sentido na vida da gente. Agora, sem experienciar isso, né, sem a gente poder viver isso, sem vivermos isso, não tem como falar de voluntariado, né? É abstrato. Esse é o meu convite. Isso que você pontuou, e hoje nós falamos também de legado, a Maya Angelou tem uma frase que fala: o legado é cada vida que você tocou. Então, que a gente possa fazer o voluntariado desta forma, com o coração e para tocar vidas e impactar pessoas. Perfeito. E que vocês continuem, né? Tocando corações e inspirando como vocês me inspiram. Tenho certeza que o Wilson também, assim como ele. E eu trouxe um livro para compartilhar com vocês, que é O Mundo de Sofia. Esse livro eu ganhei, salvo engano, em 2014 do pai. E eu já reli ele, e cada vez que eu leio são ideias diferentes que surgem do mesmo texto. E faz sentido com o que tu falou de Jesus. Tem coisas que, nossa, quanto tempo atrás é escrito que cada vez que a gente revisa, encontramos soluções ou perguntas novas. E o Mundo de Sofia é muito disso. Ele traz um romantizado, ensinamentos entre um escritor de cartas e uma menina que recebe as cartas, para deixar a galera curiosa. E essa troca é tão rica porque ela se questiona de muitas coisas que talvez para nós são naturais. Ah, o porquê disso? O que é aquilo? O que veio antes? O ovo ou a galinha? E aí isso traz uma série de questionamentos, então fica a dica para o pessoal. E o Wilson, o que tu trouxe para nós aí hoje? Eu trouxe uma frase aqui hoje que vem ao encontro do que já foi comentado, né, pelos demais participantes dessa mesa, e como não poderia ser diferente, do Clóvis de Barros Filho, né, minha grande inspiração no ano de 2024. Essa frase eu usei muito ao longo do ano. Feliz aquele que consegue enxergar na alegria dos outros o resultado das suas ações. Muito bom. É muito disso, né? De saber que a gente está contribuindo de alguma forma com alguém, sem ego, né? Sem a questão do ego, mas é de coração verdadeiro mesmo. E eu vejo que isso transcende o voluntariado em si. Esse enxergar o brilho dos outros nas nossas ações se encaixa em todos os sentidos da vida, né? No trabalho, porque tudo, como a Fê falou antes, é troca, né? Todas as nossas relações são trocas. Entre o ensinar e aprender, entre o dar e receber. E tem muito disso, né? Se eu vendo um produto para uma pessoa, que esse produto realmente contribua com a jornada dele, com o negócio dele, né? Com a caminhada dele. E é muito disso, né? Que a gente entregue o melhor de nós em todos os âmbitos, né? Muito bom. Na nossa família, nas rodas de amigos, no trabalho, em todos os lugares que a gente está. É aquela história do... O que te move, né? Que a gente entenda o que nos move e use isso pro bem, né? Use isso para... O que é o brio? O que é o brio, né? É isso aí. O que o brio nos move, né? E o que a gente pode deixar de bom pro mundo a partir disso. Muito bom. Exatamente isso. E para concluir, né, tem uma frase que fala muito, por que competir se a gente pode somar junto, né? Isso vale para qualquer área, isso vale para qualquer momento. Então, que a gente possa viver com esse senso de humanidade, de que a gente quer um mundo melhor pelos outros e pela gente também, porque isso vai fazer com que a vida de todo mundo seja melhor. Então, que a gente sempre tenha esse brilho, essa coragem, essa ousadia de mesmo nos dias menos felizes, lembrar o grande propósito, a linha maior que nos move para poder fazer as coisas com o coração, não desistir e lembrar que a gente tem um grande grupo que nos dá força, que nos apoia e que isso possa ser o nosso legado da nossa existência, né? Com certeza. Tânia, mais alguma coisa para acrescentar? Assino tudo embaixo. Assinamos junto esse contrato, né? Chegamos ao final, meu companheiro do episódio. Ao final. Muito obrigado
por essa experiência magnífica, por esse ambiente que a gente viveu aqui nessa hora, né? Com certeza. De trocas, de experiências, de inspirações principalmente, né? Sem sombra de dúvidas. De muita coisa que a gente fez e que ainda pode fazer pelo mundo. Muito obrigado a todos por estarem com a gente nesse episódio. Se essa conversa te inspirou, como o Juan comentou antes, compartilhe com amigos, com familiares, com alguém que precisa ouvir isso de verdade. E claro, nos siga nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, para acompanhar também os próximos episódios. Esse é o Quem Pode Inspira, o podcast da JCI Xanxerê, onde liderança se vive, o propósito se compartilha e a inspiração se espalha. Até a próxima! Muito obrigado.